Fala Fogão, com os resultados iniciais da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve início nessa terça-feira com partidas de Guarani, Goiás e Vasco, a disputa pelo G4 da competição está cada vez mais acirrada. Lá em cima está tudo embolado. E por conta dos resultados do Guarani e do Vasco principalmente, a gente tem mais pressão para cima do Botafogo, que na 9ª colocação com 25 pontos, se vê obrigado a conquistar a 5ª vitória seguida para poder buscar esse G4, ou se aproximar, ou mesmo entrar entre os 4 primeiros colocados já nessa rodada. É importante a gente entender o que a gente vai ter pela frente e eu quero fazer aqui com vocês uma projeção entre as partidas que vão acontecer dos 9 primeiros colocados: Náutico, Curitiba, Guarani, Vasco, Goiás, CRB, Avaí, Sampaio Corrêa e Botafogo. Quem cada uma dessas equipes enfrenta até o fim do primeiro turno e o que a gente pode esperar desses confrontos. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo por gentileza em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo por aqui, você vai ser avisado e de quebra pode me ajudar a alcançar a nossa próxima meta, que são os 8.000 inscritos. Então se inscreva por gentileza, que a sua participação é fundamental. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, primeiramente falando das partidas iniciais dessa 17ª rodada. Tivemos Avaí e Guarani, tivemos Goiás e Remo, Vasco e Vila Nova. Também teve a partida entre Confiança e CSA, mas essa é uma partida que não interfere assim na busca do Botafogo pelo G4. O Guarani venceu o Avaí já no apagar das luzes, já nos acréscimos conseguiu fazer o seu gol e saiu com uma vitória por 1-0. O Goiás em casa tropeçou, a melhor defesa pegou um dos piores ataques e empatou em 1-1. Já o Vasco conseguiu um gol espírita, digamos assim. Foi um gol na base da sorte, mas na Série B isso acontece. Não fez um grande jogo, muito pelo contrário, o Vila Nova teve oportunidades, mas no fim das contas o Cruz Maltino venceu por 1-0. Com esses resultados, o Guarani chegou a 29 pontos e o Vasco chegou a 28. Claro que se o Botafogo venceu o Operário por conta do saldo de gols, a gente passa o Vasco mais uma vez. E isso já vem acontecendo desde a rodada do Clássico. Mas é importante destacar também esse tropeço do Goiás. O Goiás, que poderia entrar no G4 chegando a 30 pontos, acabou ficando com 28. O empate do Remo, que aconteceu com o gol do Renan Gorni, cria da base do Botafogo, foi muito importante. Então esses resultados iniciais já jogam pressão para cima do Botafogo. O resultado do Goiás, excelente. Agora, a vitória de Vasco e vitória de Guarani, obviamente, obriga o Botafogo a conquistar sua 5ª vitória seguida. O que não acontece numa mesma competição desde 2016, no Campeonato Brasileiro daquele ano, naquela arrancada que a gente deu em busca da Libertadores. Em 2017, a gente até venceu 5 jogos seguidos, mas foi mesclando o Campeonato Carioca e Copa Libertadores contra o Atlético Nacional. Então faz muito tempo que o Botafogo não conquista 5 vitórias seguidas. E nessa rodada, por conta já desses resultados de Vasco e Guarani principalmente, a gente vai precisar conseguir quebrar esse tabu. Essa marca tem que ser quebrada, o Botafogo tem que conquistar a vitória diante de um Operário que vai com um time misto para essa partida, já que são 5 desfalques aí que eles vão ter, um inclusive já saiu do Operário, foi para o Juventude, que é o atacante Ricardo Bueno. Então são ausências importantes que pesam contra o nosso adversário. E o Botafogo, que não vai ter o Chay, precisa superar essa ausência para conquistar mais uma vitória, vencer mais uma partida, conquistar 3 pontos e subir na tabela de classificação, consolidando essa nossa recuperação que vem sendo muito firme e muito consistente, que a gente possa efetivamente vencer a 5ª partida seguida. Mas além dessas partidas que a gente já teve nessa terça-feira, é importante a gente ficar atento ao que vai acontecer ainda nessa rodada e ao que vai acontecer também nas próximas rodadas, já que depois dessa 17ª rodada teremos 2 partidas para finalizar o primeiro turno. Primeiro ponto que eu quero falar aqui, e eu vou falar na sequência da classificação, é justamente mostrar para vocês quais confrontos cada equipe entre os 9 primeiros colocados vai ter até o fim desse primeiro turno. Vamos começar aqui pelo Náutico. O Náutico vai enfrentar fora de casa, nessa quarta-feira, o Sampaio Corrêa. Confronto difícil, confronto direto, de times que querem se consolidar ali nessa luta pelo G4. Náutico tem 30 pontos, nos últimos 6 jogos só venceu 1, já o Sampaio Corrêa tem 26 pontos, venceu 2 partidas seguidas e agora dentro de casa tenta alcançar a 3ª vitória na sequência. Depois de encarar o Sampaio Corrêa, o Náutico vai encarar o Avaí fora de casa e o Cruzeiro dentro de casa. Então o Náutico vai ter 3 confrontos
bem complicados, principalmente pensando, né, nessa sequência ruim que eles vêm tendo. Nos últimos 6 jogos, uma vitória apenas, isso gera uma pressão. Fora, claro, os desfalques, as ausências, né, daquele Náutico que começou o campeonato. Já não tem o Eric, já não tem o Chiesa, então eles começam a sentir essas ausências, começa a pesar na campanha do Timbu. Já falando a respeito do Curitiba, eles vão encarar fora de casa hoje, às 4 da tarde, o Brasil de Pelotas, depois encaram fora de casa também o CSA e fecham esse primeiro turno contra a Ponte Preta dentro de casa. Perceba você que são 2 confrontos contra times que lutam contra o rebaixamento e um outro confronto contra o CSA, que venceu o Confiança fora de casa por 2-0 e foi a 22 pontos, mas ainda está distante dessa briga pelo G4. Hoje o CSA está a 6 pontos de distância do G4 da competição. Falando agora a respeito do Guarani, eles vão encarar fora de casa o Goiás, jogo bem complicado, e depois fecha o primeiro turno com o Botafogo, dentro de casa, no Brinco de Ouro da Princesa. São 2 confrontos delicados, 2 confrontos difíceis, e eles já vieram desse confronto contra o Avaí, que é uma outra equipe que está buscando esse G4, e venceram fora de casa. Vitória no apagar das luzes, mas somos mesmo os 3 pontos na tabela de classificação. Então foi uma vitória muito importante para o Guarani, que agora tem esses 2 confrontos bem complicados pela frente. Goiás fora de casa e Botafogo fechando dentro de casa. Pegando agora o Vasco, é o time que eu considero que tem os confrontos mais tranquilos junto do Curitiba. Pegaram o Vila Nova em casa, venceram por 1-0, com muita dificuldade é verdade, mas ainda assim venceram. E agora vão encarar também o Remo fora de casa e o Londrina. O Londrina briga para não cair, tá ali naquela luta contra o Z4, tá numa situação bem complicada. E o Remo, por sua vez, depois desse empate diante do Goiás, fora de casa, com o gol do Renan Gorni, chegou a 20 pontos, está no meio da tabela. São 2 confrontos que, em tese, o Vasco é favorito, mas como o Vasco não vem apresentando um bom futebol, nas últimas partidas pelo menos na Série B teve dificuldades, tirando a goleada que eles conseguiram, depois daquele jogo, tiveram dificuldades. Então, em tese, o Vasco é favorito, mas vamos ver o que vai acontecer. Depois do Vasco, a gente vai ter na tabela de classificação o CRB, que ainda vai jogar nessa rodada contra o Brusque, depois encara o Vitória fora de casa e fecha o primeiro turno contra o Operário. Então o CRB vai encarar 2 adversários diretos nessa briga pelo G4, o Brusque e o Operário. 2 jogos dentro de casa, o que pode pesar, logicamente, no desempenho do CRB, que vem fazendo uma grande Série B, tá? Tem 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos e está vivendo um grande momento. Então tem tudo para somar pontos importantes e fechar esse primeiro turno bem firme nessa briga pelo G4. Na 6ª colocação, a gente tem o Goiás, que depois desse empate contra o Remo, vai encarar dentro de casa o Guarani e encerrar sua participação no primeiro turno fora de casa contra o Brusque. Então são 2 confrontos aqui que o Esmeraldino vai ter justamente contra equipes que estão nessa briga também, confrontos difíceis, confrontos complicados, onde mesmo o Goiás tendo a melhor defesa da Série B, pode encontrar problemas, pode ter grandes desafios aí. E vamos torcer para que desses 2 jogos possa empatar, no máximo empatar. Quanto mais os times que têm confronto direto acabarem empatando, melhor para o Botafogo, logicamente. Que, claro, tem que fazer a sua parte, tem que pensar em vencer tanto o Operário nessa rodada, quanto os 2 próximos jogos que a gente vai ter pela frente. E já já vou comentar quais são esses jogos. Na sequência da tabela, a gente vai ter o Avaí, que sofreu um revés importante dentro de casa para o Guarani, estava conquistando um ponto aí até os 49, 50 do segundo tempo, mas acabou sendo derrotado. Derrota importante dentro de casa, acaba ficando estacionado na tabela com 27 pontos. E agora o Avaí vai ter pela frente o Náutico em casa e o Sampaio Corrêa fora. Então são 2 confrontos também contra times que estão nessa disputa. É mais um time que nessa reta final do primeiro turno tem confrontos complicados, confrontos diretos. É bem diferente, né? Já dá para perceber do que acontece com Curitiba e Vasco, que tem jogos teoricamente mais fáceis, mais simples, né? O Coxa enfrentando o Brasil de Pelotas nessa rodada, por exemplo, mesmo fora de casa, sendo que o Brasil de Pelotas é o último colocado, tem tudo para conquistar uma vitória importante e chegar a 33 pontos na tabela, de repente assumindo a ponta da tabela. Então a gente tem que ficar de olho nesses confrontos dessas 2 equipes. Tomara que a Série B apronte para Curitiba e Vasco. Vamos ser sinceros. Na 8ª colocação, a gente vai ter o Sampaio Corrêa, que encara hoje o Náutico, líder da competição. Depois vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro e finaliza o primeiro turno contra o Avaí dentro de casa. Esses confrontos diretos, sempre que der empate, é bom pro Botafogo. Por quê? Na 9ª colocação, com a obrigação de vencer nessa rodada a equipe do Operário, que está bem desfalcada, o Botafogo tem 25 pontos. Encara o Operário, se vencer vai a 28,
Depois encara o Brasil de Pelotas em casa, que é o lanterna, a atual lanterna da competição. Temos que vencer também. E fechamos o primeiro turno fora de casa contra a equipe do Guarani. São 2 confrontos diretos contra Operário e Guarani fora de casa. E é importante a gente somar pontos, conquistar os 3 pontos de preferência contra todas essas 3 equipes, porque no retorno, lá no fim da Série B, a gente vai encarar essas mesmas equipes que de repente podem estar na briga ainda para tentar o acesso. Estou me referindo aqui, obviamente, a Operário e Guarani. A gente vai encarar dentro de casa. Então, na reta final da Série B, vamos ter confrontos importantes dentro de casa para poder confirmar a nossa vaga na Série A de 2022. São esses os jogos aí que a gente vai ter pela frente até o fim desse primeiro turno. Dá para perceber que, tirando Curitiba e Vasco nessa reta final, todos os demais times têm jogos complicados, jogos que podem ser considerados grandes desafios, onde quem vencer vai abrir vantagem em relação àquele time que está na disputa pelo G4. E o Botafogo, portanto, não pode pensar em outra alternativa. É vencer o Operário, é vencer Brasil de Pelotas e é vencer o Guarani, para somar mais 9 pontos na tabela, fechar esse primeiro turno com 34 pontos e abrir o retorno da competição com uma perspectiva completamente diferente. Mas eu quero saber a sua opinião, Fogão. O que você acha que pode acontecer, dado esses confrontos aqui que eu apresentei, dos 9 primeiros colocados? O que você acha que pode acontecer até o fim do primeiro turno? Qual é a colocação que você acredita que o Botafogo estará no final das 19 primeiras rodadas? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço, por gentileza, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.